Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Gostaria de trazer mais uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. E o meu desejo é que o Senhor possa estar falando em seu coração. Eu sou o pastor Júlio Andrade. Gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal e também mande esta mensagem para algum amigo seu, para que ele também seja edificado com a exposição da palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer esta reflexão hoje, baseado no livro do Apocalipse, capítulo 3, a igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. É interessante essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que é uma realidade para nós em todos os tempos. São cartas vivas, cartas reais, que trazem uma mensagem de Deus para nós. A igreja em Sardes, ela vivia das glórias do passado. A cidade de Sardes foi considerada uma das cidades mais importantes da Ásia Menor. Ela tinha um centro comercial muito poderoso, um centro militar invejável. Os soldados de Sardes, eles costumavam bater no peito e expor toda uma confiança. Eles se sentiam intocáveis, indestrutíveis. O centro militar de Sardes era invejável. Além disso, existiam também fábricas de vestes de lã ali também em Sardes. Que coisa muito interessante. Era uma das cidades mais gloriosas. No entanto, a história nos diz que Ciro a destruiu. O exército de Ciro fez um cerco em Sardes por 14 dias. E na 14ª noite, um dos soldados persas desceu pela corda e achou uma fenda na muralha e entrou na surdina, em ponta dos pés, e abriu a porta. E todos os soldados persas então entraram e destruíram a cidade de Sardes. Toda aquela autoconfiança daqueles soldados caiu por terra. Fora isto, no ano 17 a.C., veio um grande terremoto e destruiu aquela cidade. Então Jesus escreve uma carta, manda uma carta para aquela igreja. E Jesus fala que aquela igreja estava semelhante à sua cidade. Estava vivendo das glórias do passado. Estava vivendo daquilo que foi um dia glorioso no seu passado. Mas hoje só havia cinzas, só havia destruição. O reflexo da cidade aconteceu também com a igreja. A igreja estava vivendo das glórias do passado. Que coisa triste é quando um cristão ou quando uma comunidade, uma igreja, vive apenas daquilo que foi um dia glorioso. Vive apenas do seu passado. Vive apenas conjugando os verbos no passado. É muito triste viver uma espiritualidade como um álbum de fotografia. Aquela pessoa que quando comemora 20, 25, 30, 40 anos de casamento, que olha aquele álbum de fotografia. Então tem muita gente, e Sardes é o exemplo aqui, que era uma igreja que vivia de uma espiritualidade como um álbum de fotografia, algo remoto, algo distante. Aquilo que um dia foi belo, um dia foi poderoso, glorioso, maravilhoso, mas hoje a realidade era bem outra. Hoje a igreja estava passando por um período de mornidão, de frieza espiritual, de apatia muito grande. Muitas pessoas hoje vivendo como Sardes, apenas das recordações, apenas de lembranças, apenas de feitos históricos, uma realidade sítio-arqueológica, pessoas vivendo de experiências do passado,
Jesus fala para aquela igreja: conheço as tuas obras, sei que tu tens nome de que vives e estás morto. Era uma igreja que estava morta por dentro. A igreja em Sardes vivia do automático. É aquele tipo de cristão que aprendeu, que já tem a prática, que conhece a teoria, que sabe o que tem que fazer, que repetiam cultos, que se tornaram ritualistas, praticantes de rituais ocos, vazios, repetitivos. A igreja em Sardes estava como um avião no piloto automático. Que coisa triste quando a nossa espiritualidade é como o apertar de um botãozinho no automático, como o programar de uma máquina. Você sabe o que tem que fazer, você já sabe o início, o meio e o fim da programação. Isso é muito triste, porque as coisas de Deus são inéditas, devem fluir normalmente e nós nunca devemos nos acostumar com o sagrado. Este também foi um dos pecados dos nazarenos. Se acostumaram com Jesus, se acostumaram com o Jesus Cristo e não conseguiram ver nele o Messias, só conseguiram olhar para Jesus e enxergá-lo como carpinteiro. Então, cuidado, irmão, para você não se acostumar com as coisas sagradas. Cuidado para você não cair num ritualismo morto, vazio e oco. Jesus chega para aquela igreja e diz ainda: "Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer." Quando Jesus fala para aquela igreja: "Sê vigilante", Jesus estava dizendo, Jesus estava lembrando do fato histórico, pois quando os soldados persas entraram em Sardes, todos estavam dormindo. Todos estavam profundamente dormindo. E Jesus lembra para aquela igreja: ser vigilante, acorda. Algo histórico que Jesus traz para a espiritualidade. E Jesus fala assim: olha, aprendam com a história de vocês, abram os olhos, acorde, igreja, acorde, cristão, acorde, igreja do Senhor. É tempo de estar com os olhos arregalados, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você reconhece que já foi um cristão melhor? Você reconhece que está dormindo espiritualmente? Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, verso 11, dizendo que conheceis o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Não há mais tempo a perder. Essas cartas do Apocalipse não são relíquias, não são peças do museu, são espelhos para nós. São espelhos para nós hoje. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos despertarmos para experimentarmos Deus hoje. Hoje é tempo de avivamento. Hoje é tempo de buscarmos a presença do Senhor. Cuidado com a síndrome do koala. O koala, aquele animalzinho bonito, né? Ele dorme 23 horas por dia, sobrando apenas 1 hora. Então, cuidado com isso. É tempo de acordar. É tempo de abrir os olhos e se despertar. A igreja em Sardes precisava experimentar ressurreições. Ela estava morta por dentro. Jesus quer também ressuscitar a tua paz, a tua alegria, a tua fé, a tua esperança. Jesus quer ressuscitar tuas motivações verdadeiras. Jesus quer ressuscitar teus dons, teus talentos, tua chamada, a chama dentro do teu coração. Jesus quer que esta chama volte a arder. Jesus quer que essa chama volte a crescer dentro de você. A igreja em Sardes precisava experimentar ressurreições. Todos nós também, igualmente a Sardes, precisamos experimentar ressurreições dentro de nós, coisas mortas dentro de nós, que Jesus quer trazer à vida, trazer à existência. Jesus quer ressuscitar áreas mortas dentro de nós. É uma reflexão, quero parar por aqui, mas que Deus te abençoe e que Jesus Cristo
possa nos despertar e Ele possa te agraciar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.